Olá, conforme conversamos a semana passada, o tema de hoje é sobre a infecção por HPV. E há uma pergunta que me foi feita que é sobre a possibilidade de ter infecção por HPV e não sentir nada. É possível? Sim, é possível. Em princípio, não é preocupante. Que a maioria das pessoas, homens e mulheres, em algum momento da vida, tem infecção por HPV. O HPV é um vírus que se transmite sexualmente e, geralmente, o primeiro contato com ele é no início da vida sexual. E, às vezes, ao longo da vida sexual, você entra em contato novamente. Há muitos tipos de HPV, mais de 100 tipos descritos. Ele se chama HPV porque as iniciais do inglês. Human Papillomavirus. É um vírus que causa umas protuberâncias na pele, como se fossem uns que a gente chama de papiloma. Os tipos virais que causam essas protuberâncias, em geral, são os mais benignos. Há alguns tipos, mais ou menos em torno de 10, 12, que podem ser muito agressivos e levar a induzir o câncer de colo de útero na mulher. Eles também podem estar relacionados com outros tipos de cânceres. Mas hoje a gente vai falar do câncer de colo de útero e sua relação com o HPV. Porque a preocupação em relação ao HPV está principalmente voltada para a prevenção do câncer de colo de útero, que é um câncer que já matou muitas mulheres no mundo, ainda mata, né? Há estimativas recentes da Organização Mundial de Saúde que cerca de 500 mil mulheres desenvolvem câncer de colo de útero no mundo por ano, sendo que metade delas morrem. É um câncer mais comum nos países mais pobres ou entre as mulheres que não têm possibilidade de fazer rastreio, de acompanhar o que a gente chama de pré-câncer. Há outras formas de prevenção, a mais eficaz é a vacina, e a gente vai falar passo a passo de cada uma dessas questões. Você pode nos mandar suas perguntas sobre cada um desses tópicos e, dentro do possível, vamos manter essa conversa aqui. Vocês podem olhar nesse gráfico como é interessante a história natural do câncer do colo do útero. O que permite, ela é tão longa que ela permite uma intervenção que pode levar à cura a grande maioria das mulheres, isso mesmo após a ação do HPV. Se a gente conseguir prevenir a infecção pelo HPV, e esse é o objetivo da vacina, você imagina que o câncer de colo será muito reduzido na humanidade. Então, nesse gráfico, vocês veem o pico maior, que é essa linha rosa, que é quando acontece a contaminação pelo HPV, que em geral é quando as pessoas ficam mais preocupadas com o aspecto sexualmente transmissível, e é logo no início da vida sexual, para o homem e para a mulher. E cerca de 90% dessas infecções regridem espontaneamente, em torno de uns 2 anos, mais ou menos, e não causam problema nenhum. O problema é quando elas não regridem. E aquele vírus tem capacidade de mudar o código genético da célula. E entra lá no colo do útero da mulher. Em algum momento aqui eu quero mostrar uma imagem do que é o colo, de como é o seu útero, para não ficar com essa imagem abstrata do que é o câncer de colo, onde fica o colo do útero. Então ali no início da vida sexual você tem um pico de infecção por HPV. Né? A gente não sabe tratar o HPV adequadamente. A gente começa a atuar mais ou menos uns 10 anos depois que você foi infectada.
Você vai ver que a segunda curva tem um pico ali entre 30 e 40 anos, que é quando você tem a doença pré-maligna, que é aí que a gente consegue tratar. É o que se chama de prevenção secundária, para evitar lá na frente o câncer. Lá no finalzinho, você vê uma linha verde que vai se mantendo um pouquinho estável, que vem depois começa em torno de 35 anos e aos 45 anos sobe e vai em frente, até em torno dos 60 anos. Nos países que têm um bom sistema de saúde, antes disso, a partir dos 50 anos, essa curva cai. Esse é o perfil mundial geral. Então, você vê que entre a infecção por HPV e a doença, que a gente chama de pré-câncer, pré-maligna, você tem quase uma década. Entre a infecção por HPV e o câncer, você tem em torno de 2 décadas. Claro que isso não é matemática, mas é para a gente ter noção do qual o problema da infecção por HPV. O que ela pode trazer ao longo prazo? Para 90% das pessoas, das mulheres, o meu foco aqui é falar para você, mulher, nada, vai regredir. Quando traz verrugas, infecções externas na genitália, elas podem ser tratadas, porque às vezes ficam muito grandes, ficam feias, algumas podem trazer risco para um câncer de vulva também. Mas isso é um outro tópico. Vamos focar no que é mais frequente. E eu quero falar sobre isso. Coloque suas perguntas. Vamos ver se o tema da semana que vem será vacinas ou alguma outra coisa de sua escolha. Obrigada.